Olá, boa noite, paz do Senhor. Como estamos nessa noite de 11 de abril de 2022, segunda-feira, e eu estou aqui para compartilhar mais um salmo maravilhoso. Eu estava meditando, nos Salmos 53, como eu não consigo meditar só em um, também meditei em 54, porque eu aprendi ao longo da minha caminhada cristã, espiritual. Eu já compartilhei em diversos estudos que o Salmo, a Bíblia, para mim é um manual de vida. E os Salmos, os próprios estudos de Salmos, ele nos ensina, eles são didáticos, eles são terapêuticos, sabe? São orações, são poemas, alimentos espirituais. Quando eu converti, eu passei, eu estava num processo que o meu espírito foi fortalecido, a minha alma foi tratada, de uma depressão. Então todo o meu ser foi revigorado. Todos os salmos foram didáticos e são didáticos até hoje, porque a palavra de Deus, ela se renova. O salmo que eu li hoje, 53 e 54, são 150 salmos. Então, de 5 em 5 meses, eu leio esse salmo, que acaba o saltério, o livro, saltério, eu leio de novo, eu medito de novo, Então, o Espírito Santo não fala comigo da mesma forma, porque o que eu estou vivendo hoje, o que eu estou passando hoje, o que está ocorrendo ao meu redor hoje, não são as mesmas coisas 5 meses atrás. Você está entendendo? Então, eles são didáticos, são orações, é uma oração terapêutica, é maravilhoso. Então, eu estava primeiro no Salmo 53 e fui para o 54. Eu quero compartilhar hoje o 54, que fala apelo por socorro divino, ao regente de couro, com instrumento de corda, um poema de Davi, quando os zifeus vieram revelar a Saul dessa forma: Davi, de fato, está se escondendo entre nós. Então, eu não coloco Davi mais, eu coloco Ludmila. Eu coloco aqui a Lud. Amém? Eu me coloco, você tem que se colocar na oração. Aqui já é a oração, você orando. Então, ó Deus, versículo 1, salva-me por teu nome e faze-me justiça por teu poder. Eu estou orando hoje. Davi fez essa oração lá no passado. Hoje eu estou fazendo. Você está fazendo. Ouve esta minha oração, ó Deus meu. Dá atenção às palavras da minha boca. Porquanto contra mim se levantam os arrogantes e os violentos. Procuram matar-me homens que desprezam a Deus. E é interessante, meu querido, minha querida, que no Salmo anterior, 53, a oração do pecador regenerado, que o versículo 1 fala assim: imagina o tolo. O tolo, em Provérbios, traz um significado. O tolo é aquele que não anda com Deus, aquele que não anda na direção de Deus. O tolo, imagina o tolo em seu íntimo, no seu interior. Entre aspas, Deus não existe. Corrompem-se e praticam iniquidades, já não há quem faça o bem. E esse poema, o 53, é um poema sacro de Davi, É uma melodia solene, e o significado desse Salmo 53, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. É uma expressão que fala sobre o padecimento, sob a zombaria dos ímpios. Ele começa a orar. É aonde você tem que chegar. Em vez de você receber as zombarias, receber as calúnias, as difamações, as críticas, não.
você vai para quem pode, leva a tua causa a quem pode e fala: Pai, eu estou sendo zombada, escarnecida, criticada. O Senhor fala: entrega a tua causa, entrega a tua vindicação para mim, que eu vou te dar vitória. Deus, eu vou cuidar, eu vou te dar vitória. Descansa. Mas o problema é que tem pessoas que pegam de volta, né? Entrega e pega de volta. Vai lá, xinga. Sabe aquela coisa boba? Então, presta atenção. Esse Salmo 53, tá? O Espírito de Deus, ele revela a mim, a você, revelou a Davi, tá? Que embora a sociedade humana, ela faça distinção entre pessoas e pessoas, né? Esse salmo todo aqui, não existe um só ser humano absolutamente justo e bondoso. Não existe, só Jesus. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça misericordiosa e salvadora do Senhor. Conforme lemos lá no Novo Testamento, na carta aos Romanos, capítulo 1 ao 3, de forma maravilhosamente linda, descritas nas entrelinhas dessa carta. Então, voltando para o 54, ó Deus, salva-me, porquanto contra mim levantou-se quem? Os arrogantes. Quem são esses arrogantes? Os tolos. Os arrogantes são aqueles que o eu é o Deus deles, não é o Senhor. Esses arrogantes, o eu, o ego, é o Deus deles. Ele coloca toda a fé deles no eu, no ego. Então, o Salmo 54 é a típica oração do saltério, na qual Davi pede, é o que você precisa aprender, pede a expressa intervenção de Deus, ou seja, a intervenção divina, contra seus inimigos que planejam assassiná-lo. Presta atenção, assassiná-lo a tiros, a faca, a espada, pode ser. Nos dias de hoje, os seus assassinos querem te assassinar como? No seu emocional, no seu espiritual, nos seus projetos, aqui dentro. Como que eles querem? Ore. Hoje eu falei com uma pessoa, sabe como que eu venci tal pessoa que me perseguia? Orando. E eu e o meu esposo falamos com essa pessoa. Eu falei, olha, todos os dias eu coloco Deus entre eu e as pessoas, entre eu e as circunstâncias. Todos os dias caminho com a armadura de Deus. É a armadura espiritual. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20. Todo cristão, antes de pôr o pé para fora da cama, precisa orar, fazer essa oração. A armadura de Deus está lá em Efésios. Lá no Novo Testamento, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20. Senhor, fortalece-me no Senhor, versículo 10. Fortalece-me no Senhor na força do seu poder. E fala que a luta nossa não é contra carne e sangue, ou seja, contra a família. Não é contra carne, pessoa, sangue, família. É contra quem? Satanás e seus demônios. Mas tem todas aquelas nomenclaturas. Mas é contra também o nosso eu. É contra o nosso ego, a nossa luta. E ali nas orações, nós nos revestimos com a armadura de Deus, com a essência de Cristo, com o caráter de Cristo, da cabeça, espiritualmente falando, ao solar dos pés. E todos os dias eu faço oração. Você tem que fazer essa oração antes de sair da cama, porque a luta é todos os dias. Você não consegue enxergar às vezes a luta, porque é espiritual. Então, você precisa orar, pedir intervenção divina. Amém? Esse salmo que eu estou orando com vocês, o evento, só uma curiosidade histórica e teológica, aconteceu em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 19. Davi suplica que o Senhor julgue sua causa, assim como nós.
Você coloca a causa diante do Senhor e fala, Pai, eu suplico que você julgue a minha causa, conforme Salmo 17. Versículo 4. Verdadeiramente, Deus é o meu socorro. E eu coloco o meu nome aqui. É eu que estou orando. É o Senhor que me sustém. O que é isso aqui? É a confissão de plena confiança no Senhor. Esse é o ponto central desse poema de Davi. Conforme Salmo 42, versículo 8, que fala assim. 42, versículo 8. Contudo, durante o dia o Senhor me concede sua misericórdia. E à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Olha que coisa linda. Então, continuando versículo 5, Ele, o Senhor, retribuirá o mal praticado pelos meus opressores. É Ele que te justifica. Eu falo, Senhor, Tu és o meu juiz. Jesus, Tu és meu advogado. Espírito Santo, Tu és meu intercessor. Fala, usa minha boca. Por Tua lealdade, Pai, o Senhor os exterminará. Com grande júbilo te oferecerei sacrifícios, cantarei em louvor ao Teu nome, ó Senhor, e proclamarei que Tu és bom. Nessa época, ainda Jesus não tinha vindo. Então, nessa época, tinha esses sacrifícios para honrar a Deus, mas nós vamos aprender aqui ainda, e eu já falei em outros estudos, qual que é o sacrifício que o Senhor quer? Um coração contrito, quebrantado, que adore e louve o Senhor. Um coração obediente, reverente, de temor a Ele, uma fé genuína na pessoa de Jesus. Amém? É isso que o Senhor quer. Ele quer o nosso coração. Versículo 6. Versículo 7. Pois o Senhor me livrou, Ele me livrou de todas as minhas aflições, ô glória. E os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Amém, em nome de Jesus. O que eu estou falando aqui? O que nós estamos falando aqui? Que a oração de fé é aquela em que o servo de Deus reconhece a soberania de Deus e tem absoluta certeza de que o Senhor fará o melhor, fará o que é certo. Nem sempre, querido e querida, o que desejamos de imediato vai acontecerá, certo? Mas sempre o que nos conduzirá a um bem maior e à felicidade eterna. Portanto, em vez da dúvida, será? Não sei. Nós devemos alimentar a fé por meio da palavra, diariamente, por meio de expressão de louvor. Lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 18, 19, 20, 21, o 18 eu falo, Pai, eu permito, Espírito Santo, ser cheia da sua presença. O 19 eu falo, e vou falar e o dia todo com salmos, hinos e cânticos de louvor. Lourdes, você vai ficar cantando o dia inteiro louvor? Não. Mas você vai louvar a Deus, adorar. Aí no versículo seguinte, e cotidianamente, diariamente, eu vou dar graças em tudo a Deus. É o que o Senhor quer. Amém? E o seguinte, 21. E ter temor de Deus. Andar em temor. Né? Eu faço até questão de ir lá, que eu amo. Olha o que fala aqui. Versículo 18, parte B. Eu me deixo cheia do Espírito Santo, cheia da plenitude. 19, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Passei 2 folhinhas. Cantando cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja,
andando em humildade, que é a chave dos relacionamentos. Ou seja, submissão uns aos outros. Andando no temor de Deus, tendo o amor de Deus em mim e amando o Senhor. E sujeitando-vos uns aos outros, sendo cheios, plenos do Espírito Santo, permitindo sermos revestidos do pleno controle do Espírito Santo. E mais, tendo o amor de Cristo em mim e amando a Cristo. Quando fala sujeitando-vos uns aos outros, não é sendo capacho, não é sendo pisado, humilhado, não. A humildade não é naquele sentido medíocre e pobre. A humildade, se você pegar no sentido inteligente da palavra, que é aqui, é no sentido de você ser humilde, submisso ao Espírito Santo, andar no seu pleno controle. A chave dos relacionamentos é a humildade. A chave para todos os relacionamentos humanos é a humildade, que é a mútua submissão dos cristãos. E eu falo mais, e é uma virtude que só é plenamente possível por meio do revestimento, do pleno controle do Espírito de Deus. Então, essa é a oração de fé. Aquela, então, que eu estava falando aqui, voltando lá com o Salmo 54, né? Nem sempre o que desejamos de imediato, mas sempre o que nos conduzirá a um bem maior e a felicidade eterna. Portanto, em vez da dúvida, devemos alimentar a fé por meio da expressão de louvor e sincera gratidão pela resposta do Pai. Ou seja, em tudo, dai graças. Em tudo, em tudo. Aconteceu uma coisa ruim, eu vou dar graça? Vai. Não aconteceu aquilo que você queria, mas Deus está sabendo o que está acontecendo. Ele está te dando um livramento ali. Ele está te ensinando alguma coisa ali. Tem disciplinas. A disciplina, aqui eu aprendo em Provérbios, que a disciplina é a correção que visa o meu aperfeiçoamento espiritual, o meu crescimento. A disciplina não é punição, é crescimento. Tá? Então, quando a gente tem que ter sincera gratidão pela resposta do Pai, Salmo 3:8. Olha que coisa linda. Salmo 3:8. Você precisa ler um salmo por dia. Leia um salmo por dia. Quando chegar dia 30, dia 31, acabou o mês. Continua. Aí você vai pegar o Salmo 32 no mês seguinte, até dar 5 meses. 5 meses, começa de novo. Eles são terapêuticos, eles são didáticos. Eles são alimento para o seu espírito. Sabe? Mas continua meditando. E faz o Espírito Santo, seja o meu professor. O mesmo com o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ainda é fantástico, porque são 31 capítulos para 31 dias no mês. É um capítulo para cada dia. O livro de Provérbios, ele ensina o cristão como andar. Ele ensina sabedoria, discernimento, crescimento espiritual, crescimento como pessoa, caráter. Salmo 3, versículo 8. Do Senhor vem a salvação por meio de quem? Jesus. Por meio do sacrifício de Jesus. E sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Salmo 5, versículo 11. Mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé. Cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção. Rejubilem-se em ti os que amam o teu nome, ó Senhor. E o Salmo 7, versículo 17, para finalizarmos esse estudo. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Você, porém, darei graças ao Senhor por tua justiça, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você, onde ele levou sobre si os meus pecados, minhas iniquidades, as minhas doenças, as minhas enfermidades. Isaías 53, versículos 4 e 5. Salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, ó Deus Altíssimo. Olha que coisa linda aqui. Então a gente se alegra. É assim que o cristão tem que ser. Amém? Eu finalizo esse salmo. Te agradeço pela sua presença.
Beijo grande no seu coração, um beijo fraterno, Deus abençoe e até breve.